mas estamos comemorando, estamos prestando essa homenagem na data de hoje, que coincide com a nossa reunião. E a nossa irmã Aline está encarregada do trabalho referente ao Lótus Branco, que é a homenagem à senhora Helena Petrovna Blavatsky. Com a palavra, a irmã Aline Menezes. Bem, boa tarde a todos. Então, amanhã, domingo, 8 de maio, é o dia do Lótus Branco. Aí, o que seria esse dia do Lótus Branco? Né? Para nós teosofistas, é uma data muito importante, porque é quando a gente relembra a passagem de HPB e, por isso, um momento sagrado, um momento especial, né? O momento que ela fez a passagem para o mundo espiritual. Esse dia foi instituído pelo coronel Olcott, que registrou essa data no seu livro Folhas de um Velho Diário. Jorge, por favor. Em seu testamento, a HPB manifestou o desejo de que, anualmente, no aniversário da sua morte, os amigos se reunissem em assembleia na sede da ST e lessem um capítulo do livro A Luz da Ásia e também passagens do Bhagavad Gita. E para manter essa chama acesa, o coronel Olcott sugeriu que essa data fosse lembrada como o Dia do Lótus Branco. O 8 de maio se tornou, então, a data especial para todos os membros da Sociedade Teosófica, mantendo assim viva a memória dos serviços que ela prestou à humanidade, do amor que ela sempre dedicou à Sociedade Teosófica. Esse é um momento sagrado de comemoração, quando as lojas de todo mundo relembram a importância dessa mulher fantástica que foi a HPB, né, para o desenvolvimento ético e espiritual da humanidade, suas realizações, seu caráter e seus serviços. Uma curiosidade que eu não sei se vocês sabem, esse dia foi chamado assim pelo coronel Olcott porque em Adyar, na Índia, no primeiro ano da morte de HPB, os lótus brancos cresceram em uma quantidade totalmente fora do comum. Então, ficou esse nome, um nome realmente, inclusive, muito bonito. O lótus como símbolo universal. Ele é um antigo símbolo oriental do cosmos, que se tornou popular porque a semente do lótus contém a miniatura perfeita da futura planta. Indica, portanto, que os protótipos espirituais de todas as coisas já existem no mundo invisível antes de se materializarem na Terra. Agora, antes de eu começar a contar a história de HPB para vocês, que eu fiz uma pesquisa, achei assim bem interessante, porque eu peguei coisas diferentes do que a gente está acostumado a ouvir toda hora. Mas antes, como ela nos recomendou que a gente lesse alguma coisa da Luz da Ásia, eu e Jorge, a gente escolheu um trecho desse livro para que a gente possa receber essa mensagem e refletir sobre ela. Uma mensagem muito tocante, inclusive muito triste também. Quando chegaram à beira do rio, uma jovem senhora de olhos de pomba, com as faces banhadas de lágrimas e as mãos juntas, saudou-o ajoelhando-se. Senhor, tu és aquele que ontem teve piedade de mim, no meio dessas figueiras, onde vivia só, criando meu filho. Porém, este, brincando entre as flores, encontrou uma serpente que se lhe enrolou no pulso, e enquanto ele ria, exasperava-se a língua bífida que se agitava na boca aberta do seu frio companheiro de brinquedo. Porém, ai de mim, logo se fez pálido e silencioso. Eu não podia imaginar por que deixava de brincar e por que caíam seus lábios dos meus seios.
E alguém disse: está envenenado. Outro acrescentou: vai morrer. Porém, eu que não quero perder meu querido filho, pedi-lhes um remédio que fizesse abrir novamente os seus olhos para a luz. Era tão pequena aquela mordedura da serpente que não era possível, creio eu, que aquele animal pudesse molestar e ferir este menino tão gracioso que brincava com ele. Então disse alguém: há um homem santo na montanha. Olha, ei-lo que se aproxima vestido com seu traje amarelo. Pergunta-lhe se não existe um meio de curar o mal que ataca seu filho. Então, uma dolorosa, mas fronte se parece. Peraí. Então, ele veio uma dolorosa para ti, cuja fronte parece que de um Deus chorando. Levantei o véu que cobria o rosto do meu filho e roguei-te que dissesses quais ervas seriam eficazes para esse mal. E tu, Senhor, não me repeliste, ao contrário, o olhastes com olhos ternos e o tocastes com a mão paciente. Depois, estendendo novamente o véu, disseste: sim, irmãzinha, há uma coisa que poderá curá-lo logo, a ele e a ti também, se puderes encontrá-la, porque quem consulta um médico tem que levar o que prescreve. Peço-te, portanto, para arranjar 8 gramas de semente de mostarda negra, porém tenha cuidado de não tomá-la da casa de nenhuma família que não tenha perdido algum de seus membros, pai, mãe, irmãos, filhos, servos. Se encontrares semelhante remédio, teu filho recuperará a vida. Assim falastes, meu senhor. O mestre respondeu com um amável sorriso de ternura: sim, eu disse isso, querida. Porém, encontrastes a semente? Andei, Senhor, apertando meu filho contra meu seio. Ele já estava frio, e pedi em cada casa, aqui da selva, até os limites da cidade, dizendo: peço-lhes que, por bondade, me deem um pouco de mostarda negra. E todos que tinham me deram. Porém, os pobres são tão compassivos uns com os outros. Mas todos me perguntavam: há por acaso alguém que tenha morrido antes em vossa casa, marido, esposa, filhos ou servos? E eles me respondiam: ó, minha irmã, que perguntais? Os mortos são numerosos e os vivos são raros. Então, devolvi a mostarda e agradecia tristemente, dirigindo-me a outras pessoas. Porém, estas me diziam a mesma coisa. Aqui está a mostarda, porém perdemos nosso escravo, perdemos meu marido, meu filho. Aqui está a semente, porém o meu bom marido morreu. Outros ainda diziam: aqui está a semente, mas aquele que a semeou morreu entre a estação das chuvas e a colheita. Ah, Senhor, eu não conseguia encontrar uma só casa que não tivesse sido visitada pela morte. Por isso, deixei sob as vinhas silvestres, à margem do rio, meu filho que não queria mais mamar nem sorrir, e vim ver seu rosto, beijar teus pés e suplicar-te que me indiques onde poderei encontrar essa semente, sem encontrar ao mesmo tempo a morte. Se meu filho ainda não morreu como temo, e segundo já me disseram. Minha irmã, respondeu o mestre, buscando o que ninguém pode encontrar, encontrastes esse bálsamo amargo que queria dar-te. Aquele que amas dormiu ontem o sono da morte sobre teu seio. Agora tu já sabes que o mundo todo chora uma semelhante dor à tua. Então, é uma mensagem muito forte, né? Porque fala para a gente que não existe ninguém que possa fugir a esse destino, que é a morte, é a coisa mais certa para todos nós. E muito triste porque, ao mesmo tempo, a gente não se conforma, principalmente ver uma criança pequena, não é, encontrar a morte.
é uma mensagem para a gente refletir bastante, e os ensinamentos teosóficos nos ajudam muito a poder ver as coisas de uma outra forma, ter uma outra visão. E esse texto nos ajuda muito a ter essa outra visão. Agora eu quero contar para vocês um pouco da história de Helena Petrovna Blavatsky, fundadora do movimento teosófico moderno. Cada vez mais é urgente aprendermos a pensar holisticamente, privilegiando todas as dimensões da consciência. Essa sempre foi a proposta dessa grande mulher, Helena Blavatsky, filha desse sofrido país, a Ucrânia. Ela nasceu no dia 30 de julho de 1831, e ela sempre foi cercada por fatos extraordinários. A pequena cidade de Ekaterinoslav, na Ucrânia, estava, como toda a Rússia, varrida por uma epidemia de cólera. As igrejas estavam cheias de gente, pedindo aos céus que a ira divina fosse aplacada. Um dos primeiros biógrafos de Blavatsky, o Sr. Sinek, afirmou: ela entrou no mundo no meio de caixões e lágrimas. No seu batizado, uma vela põe fogo nas vestes do oficiante. A cerimônia foi interrompida e o sacerdote retirado seriamente queimado. A superstição da época viu nesse acontecimento o dedo do destino, e logo uma série de histórias estranhas começou a circular, enquanto a pequena Helena crescia livre, misturada nas suas brincadeiras com os camponeses da região. Ela nasceu em uma família nobre e seu avô era então o governador de uma cidade chamada Saratov, onde vivia num velho castelo em que a pequena gostava muito de brincar. O que a atraía, entretanto, não eram os salões luxuosamente decorados à francesa, e sim os subterrâneos onde ninguém entrava, porque, segundo a tradição, eram assombrados por prisioneiros que morreram ali acorrentados. O avô muitas vezes tinha de mandar servos com archotes à procura de sua neta, indo encontrá-la em contemplação junto a algum esqueleto. Vejam só, né? No entanto, a jovem recebeu uma educação tradicional. Ela lia e falava corretamente o francês, fazia trabalhos manuais, estudava piano e pintava aquarela. Seguia o modelo da época, em que uma moça nobre era educada para casar e ser um objeto de adorno nos salões iluminados. Convém notar que a HPB não recebeu nenhuma educação universitária, fato que mais tarde iria surpreender a muita gente, tal grau de erudição por ela apresentado nos mais diversos campos. Aos 18 anos, ela é obrigada a casar com o general Nikifor Blavatsky, vários anos mais velho que ela. Não se submete de forma alguma ao marido, que a mantém praticamente prisioneira, com guarda permanente, até quando, burlando a vigilância, ela consegue escapar. Ela foi auxiliada por seu pai. Começa, então, uma das mais extraordinárias vidas de que se tem notícia. É impressionante o número de viagens e regiões visitadas por ela, de 1849 até 1887, quando cai gravemente enferma. Durante todos esses anos, ela teve uma vida dedicada aos estudos, à pesquisa de culturas antigas, com seus sistemas de crença, como as dos indígenas do Canadá e sua medicina natural, rituais de feitiçaria voodoo em Nova Orleans, cultura maia e asteca no México e América Central. Visitou também templos peruanos, tribos africanas, lamas do Tibete, Índia, Singapura, Java, o Japão e suas escolas de mistério e poderes de cura, o Egito, a Palestina, a Síria e também vários países e cidades da Europa, como Itália, Hungria, França e Alemanha.
Em 1869, está mais uma vez no Tibete, em companhia do seu mestre, recebendo treinamento em vários mosteiros tibetanos, sendo iniciada nas instâncias de Dzyan, cujo resultado é o seu mais famoso livro, A Doutrina Secreta. Atrás dela, de Blavatsky, está o mestre Almoria, à sua esquerda está o mestre Kuthumi e na sua direita está o mestre Saint-Germain. No dia 14 de outubro de 1874, ela encontra seu companheiro de ideal, o coronel Henry Steele Olcott, em Vermont, nos Estados Unidos, onde estava para investigar estranhos acontecimentos espíritas que estavam ocorrendo na ocasião. Junto com o coronel Olcott, ela funda, em 1875, a Sociedade Teosófica, que iria ter uma atuação marcante na formação do mundo do século XX. Em 876, ela escreve Sem Parar, Isis Sem Véu, livro que seria o seu primeiro marco como ocultista. E em 1879, ela volta para a Índia e até 1881... Oi. Sim, Jorge. Como? E em 1881, junto com Olcott... Pegar o quê? Olha, tem algum microfone Pagar aberto. o quê? Tem um microfone aberto. Em 1879, volta para a Índia e até 1881, junto com Olcott, visita incansavelmente cidades da Índia, propagando a teosofia para a população. Jorge? Em 1882, foi comprado o Parque de Adyar, em Madras, que a gente está vendo aí na imagem, para se estabelecer a sede internacional da Sociedade Teosófica, onde permanece até hoje. A vida de Blavatsky foi um turbilhão de acontecimentos, desde o nascimento até o dia em que fechou os olhos. Ela foi perseguida, foi vítima de maldição por parte de seus opositores, sendo que o seu grande pecado foi o de auxiliar o nascimento de uma nova consciência no ser humano. Sua participação no plano do pensamento é tão importante quanto a de Einstein na revolução da física de Newton. Aqui nós vamos, eu botei só para a gente rever, né, que vocês todos já estão cansados de saber, mas é sempre bom a gente relembrar. Né? O programa original da Sociedade Teosófica foi emitido por ela em 1886 e é muito importante para o mundo, tão importante quanto a Carta das Nações Unidas. E os objetivos da Sociedade Teosófica são os seguintes: formar um núcleo de fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Esse primeiro objetivo é um objetivo que a gente fica pensando assim, meu Deus, tão atual, né? Tão antigo, lá do século passado, mas ainda atualíssimo. E a gente, cada dia, precisando mais de fraternidade entre as pessoas, entre todas as culturas, as civilizações, porque é o que a gente menos tem, né? Com todas as guerras, com todos os conflitos que o mundo está vivendo hoje em dia. O segundo objetivo, que eu também acho muito importante, é encorajar o estudo comparado das religiões, filosofia e ciências, porque isso faz com que a gente tenha uma visão ampla de tudo que a humanidade já produziu até hoje e nas várias áreas do conhecimento, e a gente pode fazer todas as analogias possíveis, né? E o terceiro objetivo, que é muito importante também, que é investigar as leis inexplicadas da natureza e os poderes latentes no homem e nas mulheres. Eu lembro de uma escola de verão que a gente
reunido, na época Ulisses era o nosso presidente, ele propôs que a gente pensasse em outros objetivos que a gente pudesse substituir esses que já estão desde o século passado. A gente não conseguiu. É um grupo grande e ninguém conseguiu colocar objetivos melhores do que esse, porque eles são eternos e são, assim, muito, muito pertinentes. Então, a gente ficou uma tarde inteira, todo mundo refletindo, todo mundo pensando, escrevemos vários objetivos, mas a gente viu que nenhum era melhor do que esses 3. Próximo. A Sociedade Teosófica ela é composta de estudantes pertencentes a qualquer religião, né, ou a nenhuma, unidos pela aprovação dos objetivos, esses que a gente acabou de falar, e pelo desejo de remover antagonismos religiosos e de unir os homens e mulheres de boa vontade, quaisquer que sejam as suas opiniões religiosas, estudando as verdades por elas apresentadas e compartilhar os resultados de seus estudos com outros. O seu elo de união não é a profissão de uma crença comum, mas a busca pela verdade. Seus membros sustentam que a verdade deve ser buscada pelo estudo, pela reflexão, pela pureza de vida, devoção a elevados ideais, pois consideram a verdade como um prêmio a ser conquistado, não como um dogma a ser imposto por alguma autoridade. Próximo. Consideram a crença como resultado do estudo e da intuição, e deve buscar-se o conhecimento e não caminhos impostos. Entendem que a tolerância é uma grande virtude, buscam remover a ignorância em lugar de puni-la. Veem cada religião como uma expressão da sabedoria divina, variando somente diante do contexto cultural ao qual está inserida. Paz é o seu lema, assim como a verdade é o seu grande objetivo. Próximo. E agora a gente pensa assim, mas o que é teosofia, né? Porque muita gente pergunta, o que é teosofia? O que é que isso significa? Então, teosofia é o corpo de verdades que forma a base de todas as religiões e não pode ser reivindicado como posse exclusiva de nenhuma delas. Sua filosofia torna a vida inteligível, demonstrando que a justiça e o amor guiam a evolução. Coloca a morte em seu legítimo lugar, como um incidente periódico numa vida infinita, abrindo a porta para uma existência mais plena e radiante. Para mim, eu acho que essa parte é importantíssima, porque a maioria das pessoas tem muito medo da morte. E a gente entender que ela é somente um incidente que acontece numa sucessão infinita de existências, então a gente fica com o coração muito mais tranquilo e entende melhor o significado da vida, não é? Próximo, então. A teosofia restaura para o mundo a ciência do espírito, ensinando a humanidade a conhecer a si mesmo como espírito e a mente e o corpo como seus servos. Ela ilumina as escrituras e doutrinas das religiões. Os membros da sociedade teosófica estudam essas verdades e os teósofos esforçam-se por vivê-las. Qualquer um que esteja disposto a estudar, a ser tolerante, a ter aspirações elevadas e a trabalhar perseverantemente pelo bem da humanidade, será muito bem-vindo e verá a sua vida transformada para melhor. Nós estamos produzindo uma série de vídeos e é muito importante que esses vídeos sejam colocados nas redes sociais para que a gente possa atingir um grande público. A gente pensou em até trazer um vídeo para esse momento, mas eu acho que não é possível. Então, a gente pede que vocês acessem, né, nosso canal da Sociedade Teosófica e assistam aos vídeos que vão fazer parte de um programa para divulgar mensagens, minutos de teosofia e mensagens importantes para todos nós.
Eu acho que encerrou, não foi, Jorge? Encerrou. E eu queria, então, fazer uma proposta para vocês agora. Nós temos ainda quanto tempo? Afrânio, É 17h30, não é? Temos mais uns 40 minutos aí. temos mais uns 40 minutos, né? Então, nesse momento, eu queria era partilhar com vocês a importância do que vocês acham que esse texto da Luz da Ásia traz para cada um de nós, né? A morte de uma criança pequena e o ensinamento do mestre pediu para que a mãe fosse de casa em casa ver se ela encontrava uma casa onde a morte não tivesse ainda visitado. E ela não consegue encontrar. Então, eu gostaria que cada um dissesse como foi que isso tocou o coração de cada um, que aí a gente troca nesse tempo restante. Ainda temos 40 minutos, é bastante tempo, né? Quem gostaria de falar alguma coisa? E aí, Aline? E aí eu gostaria de ouvir vocês. Aline, a sua proposta é muito interessante e eu queria